voz mais essa manhã. É o que nós oramos e pedimos. No nome de Jesus. Amém e amém. Bom, nós iremos retornar hoje para a nossa série que nós estávamos tendo antes de entrar esse tempo de quarentena, que é a série Face a Face com Jesus. Quando Jesus andou nessa terra, ele teve vários encontros com muitas pessoas, e esses encontros estão registrados então no Evangelho do Senhor. E esses encontros de Jesus revelou muitas coisas sobre a pessoa dele, sobre o próprio Jesus, sobre a humanidade e sobre os planos do Senhor Jesus para nós. E esses encontros, embora sejam únicos e embora não se repitam, eles têm muito a nos ensinar, porque o Jesus que operou e agiu há anos atrás é o mesmo Jesus que continua operando e agindo hoje. O Jesus que se encontrou com as pessoas há anos atrás é o Jesus que continua andando e se encontrando com pessoas hoje e trazendo transformações hoje. E hoje eu quero estudar com você então o encontro de Jesus com um paralítico. O meu tema hoje é um paralítico face a face com Jesus. Essa história está registrada no Evangelho de João, capítulo 5, versos 1 a 18, e eu quero ler então essa história com você. E enquanto eu ler essa história, preste atenção e se imagine dentro dessa história. Eu vou ler aqui os versículos e enquanto eu leio, pense e visualize essa história na sua mente. Esse texto diz o seguinte: passadas essas coisas, havia uma festa dos judeus e Jesus foi para Jerusalém. E aqui só uma explicação: todo judeu, a vida religiosa dos judeus naquela época, que Jesus era um judeu, girava em torno de Jerusalém, que era a capital da nação, e havia 3 festas que aconteciam, festas religiosas, que havia todo ano lá em Jerusalém, e todo judeu ia em pelo menos uma dessas 3 festas. Páscoa, a festa de Pentecostes e a festa dos tabernáculos. Então, nós não sabemos qual era essa festa, mas Jesus foi para Jerusalém, então, para acompanhar uma dessas 3 festas. Existe ali, junto ao portão das ovelhas, um tanque chamado em hebraico Betesda, o qual tem 5 pórticos. Nestes jazia uma multidão de enfermos, cegos, coxos, paralíticos, esperando que a água se movesse, porque um anjo descia de tempos em tempos agitando-a. E o primeiro a entrar no tanque, uma vez agitada a água, sarava de qualquer doença que tivesse. Estava ali um homem enfermo, havia 38 anos. Jesus, vendo deitado e sabendo que estava assim há muito tempo, perguntou: você quer ser curado? O enfermo respondeu: Senhor, eu não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada. Quando tento entrar, outro enfermo chega antes de mim. Então Jesus lhe disse: levanta-se, pegue o seu leito e ande. Imediatamente o homem se viu curado, e pegando o leito começou a andar, e aquele dia era sábado. Por isso os judeus disseram ao que tinha sido curado: é sábado, e neste dia você não tem permissão para carregar o seu leito. Ao que ele respondeu: o mesmo que me curou me disse, pegue o seu leito e ande. Perguntaram-lhe: quem é o homem que disse a você, pegue o seu leito e ande? Aquele que tinha sido curado não soube responder, porque Jesus tinha se retirado do lugar por haver muita gente naquele lugar. Mais tarde, Jesus o encontrou no templo e lhe disse: olhe, você foi curado, não peques mais para que não lhe aconteça coisa pior. O homem se retirou e disse aos judeus que tinha sido Jesus quem o havia curado. E por isso os judeus perseguiam Jesus, porque fazia essas coisas no sábado. Mas Jesus lhe disse: meu pai trabalha até agora e eu trabalho também. Por isso os judeus cada vez mais queriam matá-lo, porque além de desrespeitar o sábado, também dizia que Deus era o seu próprio pai, fazendo-se igual a Deus. Gente, essa história, e esse é o 3º milagre narrado por João no evangelho dele, e ele fala do tanque de Betesda. Betesda é uma palavra em hebraico que significa casa de misericórdia. E esse é o único milagre em que Jesus é quem vai atrás da pessoa para curar. É o único milagre registrado em João que é Jesus quem vai atrás para curar e não a pessoa que vem atrás de Jesus. Betesda era o seguinte: tinha o templo em Jerusalém, e Betesda era como se fosse um puxadinho que eles fizeram lá, e tinha um tanque lá do lado, e que originalmente era usado para os rituais de purificação que eram feitos ali. Só que o que aconteceu? O que começou a acontecer? Começou a existir uma crença popular naquela época, de que uma vez por ano, descia um anjo do céu, agitava as águas daquele tanque, e o primeiro que pulasse lá,
tivesse a enfermidade que tivesse, ele seria curado. E é claro que não é que isso acontecia de fato, e Deus mandava uma pessoa de fato, um anjo de fato lá. Isso era uma crença popular, era uma crença que era um misticismo, uma superstição que tinha naquela época. Então, como todo mundo acreditava nisso, e existia essa crença popular na época, aquele lugar que era para ser um lugar de purificação, virou um lugar onde ficavam diversos enfermos lá. Era um lugar onde todo mundo que era cego, coxo, paralítico e tinha doenças das mais diversas, ficavam ali naquele lugar esperando supostamente o anjo descer para agitar água para eles serem curados. Então, inicialmente aquele era um lugar de purificação, mas no fim acabou que virou um lugar onde só tinha enfermo. Era um lugar assim onde ninguém gostava de ir ali. Era um lugar onde as pessoas nem se movimentavam por ali, porque imagina você ir num lugar e você estar num lugar onde todo mundo está doente, onde todo mundo tem doença que não tem cura, que ninguém tem perspectiva de melhorar. Esse virou um lugar assim. Um desses homens que estavam lá era um paralítico que estava assim há 38 anos. Pela maneira como o texto nos narra, esse homem que Jesus curou, ele não nasceu paralítico. Ele ficou paralítico, e o texto mesmo vai dizer lá no final, quando Jesus fala, não peque mais para que não aconteça coisa pior, o que tudo indica é que esse homem ficou paralítico por causa de algum pecado que ele cometeu, por causa de alguma coisa errada que ele tinha feito, ou como consequência direta do erro dele, ou Deus havia o disciplinado mandando essa paralisia. O fato é, há 38 anos, esse homem era um paralítico, ele devia ter lá os seus 50, 60 anos mais ou menos, e há 38 anos esse homem estava num leito, numa maca, e na verdade era um cobertor grosso, onde eles usavam para ficar durante o dia, e à noite eles usavam para cobrir, e esse homem estava lá como um mendigo, completamente abandonado pela família, muito provavelmente mal cheiroso, e ele está lá nesse lugar, no tanque do Betesda, esperando a água mover para ver se ele consegue pular primeiro no rio, no tanque. Dessa forma e nesse contexto, Jesus vai a esse homem. E essa história de Jesus tem muito a nos ensinar sobre a humanidade e sobre quem é Jesus. E essas são as duas reflexões que eu quero trazer para nós essa manhã. O que esse texto nos mostra sobre a humanidade e o que esse texto nos mostra sobre Jesus. Um paralítico face a face com Jesus. Primeiro, gente, não tem como a gente não olhar para esse texto, para o tanque de Betesda, e não pensar que esse, na verdade, é um retrato da humanidade e da condição espiritual da humanidade. O texto vai dizer que, lá em volta daquele texto, tinha uma multidão de enfermos, cegos, coxos e paralíticos, e todos eles estavam lá esperando as águas se moverem para ver se, apegados a essa superstição da época, a essa crendice que tinha na época, para ver se alguma coisa acontecia. E esse é um retrato da humanidade. Por quê? Porque, gente, quando a gente para pensar no nosso mundo, o mundo está afundado em desgraça. Quando a gente pensa, 38 anos como paralítico, isso é uma desgraça. Mas agora pare um pouquinho e pense no nosso mundo. Você tem diversas outras desgraças que atingem todas as pessoas da humanidade, que atingem ricos, pobres, brancos, negros, que atingem todas as pessoas. Nós temos a própria questão das enfermidades de maneira geral, e essa época de coronavírus a gente vê como a humanidade está submetida a uma situação de diversas dificuldades e desgraças, mas nós temos outros tipos de desgraça. Problemas sociais, nós temos problemas familiares, nós temos situações onde marido e mulher não conseguem mais viver junto, filhos e pais não conseguem mais viver juntos, onde as relações são quebradas. Enfim, esse é um retrato da humanidade, porque do mesmo jeito que naquele lugar só existia coxo, paralítico e doente, quando nós olhamos para a humanidade de maneira geral, e espiritualmente falando, moralmente falando, nós vivemos em uma humanidade que está paralítica, coxa, cega e assim por diante. Todos estão, de certa forma, espiritualmente doentes, separados de Deus, afundados nos seus pecados. E quando o calo aperta, é interessante isso. As pessoas estão separadas de Deus. Quando o calo aperta, elas de alguma forma tentam buscar Deus. É muito comum isso. A pessoa nunca pensa em Deus, ela nunca frequenta igreja nenhuma, ela não tem religião nenhuma. Mas quando acontece uma coisa muito séria na família dela, aí ela começa a buscar em um lugar, buscar em outro lugar, e ela fica como que tateando para ver se ela encontra Deus. E ela ouve cada coisa e segue cada coisa e vive tateando por aí, mas claramente a humanidade está separada de Deus, espiritualmente cega, perdida nos seus enganos. E uma coisa que eu vejo nesse texto, que é um retrato muito claro da nossa humanidade, é que está todo mundo ali nessa situação de doença, colocando a esperança naquele poço e nessa superstição que tinha no poço. Essa é a humanidade. Todo mundo está doente, todo mundo está afundado em desgraça, mas de maneira geral a humanidade vive colocando as suas esperanças em um poço vazio. Fica colocando as suas esperanças nos lugares errados. A gente pode pegar esse texto,
Isso daqui que eles tinham na época era uma crendice, era uma superstição. Quando a gente vai para o nosso mundo, a gente tem muito disso, muitas superstições, muitas crendices, muito misticismo no nosso tempo, no qual as pessoas se apegam. Quer ver algumas coisas que eu estava pensando de superstição do nosso tempo? A pessoa que... Você tem aquelas superstições antigas, não passa debaixo da escada, quando fala alguma coisa tem que bater na madeira e tudo mais. Tudo isso, percebe? São superstições que de alguma forma, se eu deixar minha Bíblia aberta no Salmo 91, na sala da minha casa, isso vai trazer uma proteção. Se eu usar uma pulseirinha da sorte, colarzinho da sorte, tudo isso são superstições e percebe? As pessoas colocam esperança nisso, que de alguma forma isso vai trazer algum tipo de proteção, algum tipo de coisa boa para a vida delas. Nós temos, olha, se você orar tantas vezes tal oração, Deus vai te ouvir, como se Deus dependesse. Deus é uma pessoa que você precisa repetir, e aí sim, se você repetir bastante, Ele vai te ouvir. Nós temos coisas no nosso tempo do tipo assim, coloque um copo em cima da televisão, e eu vou fazer oração e depois você beba água. Tem a rosa ungida, tem o sal grosso de não sei o que, tem a água do Rio Jordão. Tudo isso são crendices populares, e as pessoas creem que, se elas colocam a esperança nisso e creem que se usar isso daí, vai resolver os problemas delas. Tem a superstição de tem o homem que tem o canal direto com Deus. A oração dele é poderosa, a oração de tal irmão é poderosa. Se ele só relar em mim, tudo isso são crendices populares e superstições do nosso tempo. Assim como esses homens ficavam do lado daquele tanque olhando, achando colocando a esperança ali, a gente coloca as nossas esperanças em coisas erradas. Uma coisa que é comum também no nosso dia, eu tenho lá algum tipo de objeto religioso, e eu acho que se eu ficar segurando aquele objeto, de alguma forma isso vai me trazer sorte, isso vai me trazer alguma coisa. Crendices populares. Às vezes as pessoas não colocam as suas esperanças nesse tipo de crendices e superstições, mas se apegam a ritos religiosos. Eu vou na igreja todo domingo, eu faço isso, então está tudo certo. Como se ritos religiosos fossem trazer algum tipo de proteção. Outras pessoas se apegam achando que quem vai resolver o problema da nossa humanidade é o político tal, a ideologia tal, e se tal pessoa entrar no poder, se tal pessoa conseguir, se tal pessoa for eleita, aí sim. E aí a gente vê, nessa época que nós temos vivido, e principalmente nas épocas onde os líderes políticos ganham de certa forma uma liderança maior e são mais utilizados, por exemplo, no combate ao coronavírus, os líderes mundiais, eles estão à frente disso, e muitas pessoas se apegam a isso, achando que tal político, tal ideologia, tal caminho vai resolver os problemas da humanidade. Gente, tudo isso é colocar o coração no lugar errado, é colocar a esperança no lugar errado. E aí no nosso tempo, um outro poço de esperança falso do nosso tempo, é a questão do próprio dinheiro. As pessoas acreditam que se elas tiverem bastante dinheiro, todos os problemas delas serão resolvidos. O que é isso? É que nem o pessoal lá no tanque de Betesda, está todo mundo doente, todo mundo na desgraça, e ainda colocando o coração no lugar errado. E o texto vai continuar dizendo o seguinte, olha como é um retrato da humanidade. E aí Jesus vai para esse homem, e Jesus sai do lugar de festa e vai lá para onde esse homem está. Olha para esse homem que está há 38 anos nessa situação de paralisia, olha para aquele homem e fala para ele, você quer ser curado? Se fosse você, 38 anos, paralítico, Jesus se colocou diante de você e fala o seguinte, você quer ser curado? Qual que seria a sua resposta? É óbvio, Senhor, claro, me cura por favor. Qual que é a resposta desse homem? O texto vai dizer, o enfermo respondeu, Senhor, eu não tenho ninguém que me ponha no tanque, quando a água é agitada. Quando tento entrar, outro enfermo chega antes de mim. Eu não sei se você percebe isso, mas a resposta desse homem, ao invés dele olhar para quem está diante dele e falar, me cura, Senhor, ele está lamentando da miséria e do egoísmo das outras pessoas. Senhor, eu queria ser curado, mas sabe o que acontece? Esse povo aqui, ninguém respeita nem o aleijadinho. Quando eu vou, alguém chega antes de mim. Vê se esse não é o retrato da humanidade. As pessoas colocando suas esperanças nos lugares errados, enfermas, e achando que o problema está fora delas, que o problema são os outros, o problema é tal pessoa, o problema é meu marido, o problema é minha esposa, o problema é meu filho. E é triste, e veja se esse não é o retrato da humanidade. Essa é a situação, enfermos, colocando sua esperança no lugar errado, reclamando de todo mundo, e diante daquele que pode trazer cura. Esse é o retrato desse homem. Jesus está diante dele, aquele que pode trazer cura. E o que ele está fazendo? Ele está distraído, está reclamando, está olhando para outros lugares, está colocando a esperança dele num poço, ao invés de colocar a sua esperança em Cristo Jesus.
Esse texto nos mostra e nos traz um retrato da humanidade, um retrato da minha vida e da sua vida. Mas esse texto também nos mostra claramente quem é Jesus. E eu quero trazer então algumas características que esse texto nos mostra da pessoa de Jesus. Primeira coisa, quem é Jesus? Jesus é uma pessoa compassiva. Esse texto vai nos mostrar o seguinte, que Jesus, vendo aquele homem que ele estava deitado fazia muito tempo, ele chega naquele homem e pergunta, você quer ser curado? Percebe o seguinte, não foi o homem que foi atrás de Jesus. Jesus estava lá na festa, ele foi para Jerusalém para ir para a festa. Ele sai da festa, o lugar onde está todo mundo celebrando, todo mundo feliz, e vai para o lugar de desgraça, onde ninguém queria ir. E ele olha para aquele homem paralítico e não é o homem que vai até ele, é ele quem vai até o homem e pergunta, rapaz, você quer ser curado? E aí o homem responde reclamando, porque ninguém, quando alguém vai antes de mim, ninguém me respeita, etc. Jesus olha para ele e fala, ele nem pede para Jesus curar ele. E Jesus olha para ele e fala, rapaz, levante-se, pegue o seu leito e anda. Sabe por que Jesus faz isso? Porque Jesus, a despeito dos nossos pecados e da nossa dureza de coração, Jesus é um Deus cheio de compaixão. Aquele homem tinha um diagnóstico triste e completamente desesperançoso. E Jesus vai até ele e repare nisso. Esse homem não pede para ser curado e esse homem nem crê que Jesus pode curar ele. Eu não sei se você consegue perceber isso nessa história, mas esse homem em momento nenhum ele reconhece quem Jesus é e em momento nenhum ele fala com Jesus como se ele tivesse algum tipo de fé em Jesus. Esse homem não pede nem crê em Jesus e mesmo assim Jesus se compadece dele. Sabe por quê? Porque como Miqueias 7,18 vai nos dizer, o Senhor não retém a sua ira para sempre, porque Ele tem prazer na misericórdia. Jesus, Ele é um ser e Ele é o Deus todo misericordioso. Ele é o Deus compassivo. Ele é o Deus que olha para as desgraças e Ele não olha com indiferença. Eu não sei se você percebe isso, mas nós não somos assim. Quando nós saímos na rua, e às vezes tem alguma pessoa em situação de rua, na maioria das vezes o que a gente faz? Fecha o vidro e finge que não está nem vendo. Jesus não é assim. Ele sai do lugar de desgraça e vai para esse homem demonstrar misericórdia a ele. Jesus é o Deus todo cheio de compaixão e de misericórdia. E eu quero te dizer uma coisa, nós ainda estamos vivos por causa da misericórdia de Jesus. Nós ainda estamos respirando. Gente, se Deus fosse nos dar o que nós merecemos, se hoje de manhã, quando a gente acordasse, Deus falasse assim, hoje eu vou dar o que você merece, sabe o que ia acontecer? A humanidade seria extinta. A misericórdia do Senhor é a causa de nós não sermos consumidos. Às vezes a gente olha para o Senhor como se a gente merecesse alguma coisa, como se Deus nos devesse alguma coisa. Nada poderia estar mais longe. Nós somos pecadores, mas Deus é um Deus cheio de misericórdia. E nós estamos vivos pela misericórdia de Deus. Isso também significa o seguinte, uma aplicação dessa ideia de que Jesus é o Deus de toda compaixão. Jesus se compadece das nossas dores. Percebe? Ele olha para esse homem, que nem estava olhando para ele. Mas Jesus vai até esse homem e se compadece dele, e se compadece da dor desse homem. Da mesma forma, Jesus se compadece das nossas dores. Quando a gente chega naqueles momentos de fim de linha, que a gente não sabe mais o que fazer, que a gente chora, que a gente vai para o nosso travesseiro e nem consegue dormir à noite de preocupação, deixa eu te dizer uma coisa, Jesus é o Deus que está vendo e que se compadece, e que se entristece juntamente conosco. A nossa dor é uma dor que toca o nosso Senhor. Ele vê, Ele sempre vê. E Ele vê cada lágrima que nós derramamos e Ele é o Deus que se compadece. Esse é o nosso Jesus. E nós podemos nos aproximar dEle com confiança, porque Ele é um Deus de misericórdia. Uma outra aplicação que quando a gente olha para esse texto, a gente pensa nas nossas vidas, é que às vezes nós ficamos receosos de nos entregarmos completamente a Jesus. Isso daqui é uma coisa que eu já vi bastante. Pessoas que ficam com medo, ou no seguinte sentido, mas eu já fiz muita coisa errada, será que Jesus vai me aceitar? Deixa eu te falar uma coisa, Jesus é o Deus da compaixão. Esse homem que nem pensou em Jesus, que nem creu em Jesus, mesmo assim Jesus tem misericórdia da vida dele. Quando nós nos quebrantamos e nós vamos até Jesus, Ele nos recebe, porque Ele é o Deus de misericórdia e compaixão. Às vezes, e é muito comum, eu já vi bastante gente nessa linha com medo de, puxa, mas se eu me entregar, esse é o caminho de Jesus e esse é o que eu quero fazer. Será que se eu fizer o que Jesus está mandando, será que vai dar certo? Será que vai ser melhor? Será que, eu fico receoso, eu fico com medo de me entregar completamente? Jesus é o Deus de toda misericórdia. A gente não precisa ter medo e nem receio de fazer nada do que Jesus orienta, porque todas as palavras dele são palavras de vida,
são palavras para nos trazer vida, para trazer abundância para as nossas vidas. Nós não deveríamos ter medo de fazer nada do que Jesus manda, porque todas as suas palavras são carregadas de misericórdia e amor, visando o nosso bem. Às vezes, as pessoas têm uma visão de Deus, como se Deus e de Jesus, como se ele fosse um carrasco, que ele está lá no céu, com um chicote na mão, esperando a pessoa pisar fora, para que assim ele possa fulminá-la. Nada poderia estar mais longe. O nosso Deus e o nosso Jesus, ele é tardio em irar-se, ele é compassivo, ele se importa conosco e ele quer nos ver bem, ele quer trabalhar em nossas vidas. Esse é o nosso Jesus e é por isso que nós devemos nos achegar a Jesus, com ousadia e confiança. O Jesus que curou aquele paralítico é o mesmo Jesus que continua entre nós hoje. É o mesmo Jesus que está aí na sua casa hoje. É o mesmo Jesus que está do seu lado quando você chora na cama. Esse é o Jesus cheio de compaixão que foi até esse homem e que vem em nossa direção também. A segunda coisa, então, a primeira coisa que esse texto nos mostra sobre Jesus é que Jesus é um Deus cheio de compaixão. Uma segunda coisa que esse texto nos mostra é que Jesus é o Deus, ele é onisciente, ou seja, ele sabe de todas as coisas. O texto vai dizer que Jesus chegou naquele lugar e vendo aquele homem deitado e sabendo que ele estava assim há muito tempo, perguntou, quer ser curado? E a pergunta é o seguinte, como é que Jesus sabia que esse homem estava assim há muito tempo? Jesus sabia isso da onde? Sabe como é que Jesus sabia? Ele sabe de todas as coisas. Jesus é o Deus que conhece tudo. E aí quando a gente olha para as outras histórias dos evangelhos, Jesus, por exemplo, quando se encontra com a mulher samaritana em João 4, ele sabe que aquela mulher é uma mulher imoral. Quando ele se encontra com Zaqueu, ele sabe que aquele homem é um ladrão. Quando ele chama Judas, ele sabe que Judas ia ser o traidor. Quando ele é crucificado na cruz, ele olha para o ladrão do lado dele, ele sabe que aquele homem estava arrependido e promete o céu para ele. Jesus é o Deus que conhece tudo. Ele não só conhece o que nós fazemos, mas ele conhece o que nós falamos, ele conhece o que nós pensamos, ele conhece as intenções do nosso coração, ele sabe das coisas que nós cultivamos, boas e ruins do nosso coração. Jesus é o Deus que sabe de todas as coisas. Ninguém pode se esconder de Jesus. Ele é como sombra que nos cerca por todos os lados. Ou ele é como o sol que nos cerca. Imagina que você saia na rua ao meio-dia no sol de Indaiatuba, aquele solzão sem nuvem nenhuma no céu. Você não consegue fugir da luz. Você olha para um lado, está lá, para o outro, para frente, para trás, para cima, para baixo. Jesus é assim. Ele nos cerca por todos os lados. Ele conhece completamente quem nós somos. Ele conhece as nossas dores e as nossas tristezas. Ele conhece o que nós fazemos e o que nós deixamos de fazer. Ele sabe exatamente o que nós nutrimos no nosso coração. Jesus conhece tudo. Ele conhecia as lutas desse homem, vendo ele que ele estava assim há 38 anos. Ele conhecia os atos daquele homem e até os pecados daquele homem, porque nós lemos no início, mas no final Jesus olha para aquele homem e fala assim, olha, e você mude de vida para que não aconteça coisa pior. E Jesus está mostrando o seguinte, eu conheço você. Eu sei qual vida você levava antes, eu sei por que você ficou assim. Jesus conhece tudo. Ele é o Deus que conhece todas as coisas e todas as pessoas. Sabe o que isso significa? Que Jesus nos conhece melhor do que qualquer outro. Ele me conhece e te conhece melhor do que você mesmo se conhece. Eu não sei se você percebe isso, mas até a gente, fala-se muito hoje de autoconhecimento, que você precisa se autoconhecer para você poder lidar com as suas crises e etc. Jesus é aquele que tem um conhecimento pleno, completo de quem nós somos. Ele nos conhece melhor do que nós mesmos. Ele conhece melhor do que nós mesmos as nossas crises e os nossos dramas. E não só conhece as nossas crises e os nossos dramas, mas Ele conhece quais são os melhores caminhos para nós lidarmos com as nossas crises e com os nossos dramas. Ele conhece cada um dos nossos traumas. Isso daqui é uma coisa importante também. Jesus conhece os nossos traumas. Ele sabe, eu não sei quais são os traumas que você tem na sua vida, mas talvez, quando você era criança, ou talvez quando você era adolescente, você passou por coisas na sua vida que foram difíceis, que te traumatizaram, que às vezes você sonha e tem pesadelo com isso até hoje. Jesus conhece tudo, e não só conhece os nossos traumas, mas Ele conhece como nós podemos lidar com os nossos traumas. Não só isso, Jesus conhece os nossos pecados. Ele sabe se você ama o dinheiro e se você é uma pessoa avarenta. Ele sabe se você, mesmo que tenha uma aparência de um bom rapaz e uma boa moça diante das outras pessoas, Ele sabe se você é uma pessoa envolvida com imoralidade sexual, que vê pornografia. Ele conhece, Ele sabe como nós somos dentro de casa, se nós somos pessoas iradas, agressivas. Ele conhece os nossos descontroles. Ele conhece o orgulho do nosso coração. Jesus é o Deus que conhece tudo, inclusive os nossos pecados. Mas Ele não conhece só os nossos pecados. Ele também sabe
quais são os melhores caminhos para tratar os nossos pecados e transformar as nossas vidas. Sabe por quê? Porque Jesus é onisciente. Outra coisa que esse texto nos mostra sobre Jesus: Jesus é compassivo, Jesus é onisciente. Outra coisa que esse texto nos mostra sobre Jesus: Jesus é onipotente. Porque o texto vai dizer que Jesus, olhando para aquele homem, disse: levante-se, pegue o seu leito e ande. E o texto vai dizer que imediatamente o homem se viu curado e, pegando o seu leito, começou a andar. Pare um pouquinho e pense comigo. Imagine um homem que há 38 anos não anda. Como era a musculatura desse homem? Da cintura para baixo. Pare um pouquinho e pense. Mesmo que uma pessoa hoje em dia, imagine um homem que ficou paralítico por 38 anos e descobre uma injeção que faz tudo voltar a funcionar. Esse homem precisaria de meses de fisioterapia para que a sua musculatura voltasse e ele conseguisse então andar e tudo mais. Mas o texto vai dizer o seguinte: Jesus olha para aquele homem, fala para ele: levante-se, pegue o seu leito e ande. E naquele momento, não só as pernas dele voltaram a funcionar, mas toda a musculatura cresceu. E aquele homem então levanta-se imediatamente, pega o leito dele e sai andando. É interessante essa história porque Jesus se aproxima e faz uma pergunta maravilhosa: você quer ser curado? E talvez aquele homem tenha pensado: nossa, mas faz 38 anos que eu estou assim, eu nem tenho mais esperança. Não interessa quanto tempo você está assim, não interessa quanto tempo tem o problema, não interessa o tamanho do problema. Você quer ser curado? E sabe por que Jesus pode fazer essa pergunta? Porque Ele é onipotente, Ele tem todo o poder. Como nós lemos no começo do culto, Jesus manda e até o mar obedece, até a tempestade obedece. Nada pode parar Jesus é maior que qualquer problema. Eu lembro aqui de outras histórias da Bíblia, quando Jesus, por exemplo, se encontra com o endemoniado de Genezaré, que estava com 2.000 demônios, e Jesus manda ele sair na hora. Jesus é o Deus que chamou Lázaro da tumba, ele estava morto e Jesus fala: vem para fora, e ele vem. Jesus é o Deus Todo-Poderoso, ele faz uma pergunta: você quer ser curado? Ele dá uma ordem: levanta-te. E no mesmo momento, o que acontece é, ele sai andando. Por que Jesus pode fazer isso? Porque Jesus não é só um grande homem, porque Jesus não é só um grande sábio, Ele é Deus Todo-Poderoso. E sabe o que isso significa? Que não há nenhuma causa impossível para Jesus. Ele, com a palavra dele, criou o mundo. Ele, com a palavra dele, faz o que ele quer. Há causas impossíveis para nós. Talvez há situações que você olhe na sua vida e fala: rapaz, isso daqui, meu marido não tem jeito, meu filho não tem jeito, tal situação não tem jeito, minha vida não tem jeito. Talvez você ache que nem você tem jeito. Jesus é o Deus que, com a sua palavra, Ele criou todo mundo. Ele é o Deus onipotente. Ele é poderoso para curar os nossos traumas. Ele é poderoso para nos capacitar a tomar novos caminhos. Isso daqui é uma coisa interessante que eu acho desse texto, é que Jesus dá a ordem para esse homem: levanta-te, pega o seu leito e anda. Mas Ele não só dá a ordem, Ele dá o poder para que a ordem seja cumprida. E isso vale para nós também. Jesus é aquele que nos orienta muitas coisas na palavra dele. Mas ao mesmo tempo que Ele nos orienta, Ele é o Deus Todo-Poderoso que nos dá poder e nos capacita para viver a vida que Ele mesmo tem para nós. Ele não só nos orienta, mas Ele nos dá todo o poder necessário para que nós vivamos os caminhos dEle para as nossas vidas. Ele é poderoso para livrar nosso coração do amor ao pecado. Eu não sei o que você ama que é errado, mas Jesus é poderoso para limpar o nosso coração dos nossos amores errados, dos nossos amores pecaminosos. Ele é o Deus Todo-Poderoso, Ele é poderoso para restaurar os nossos familiares, a nossa família, o nosso casamento. Ele é o mesmo ontem, hoje e sempre. O mesmo Jesus que falou para aquele paralítico: levanta, toma o teu leito e anda. É o Jesus que está aqui entre nós, hoje, nesse momento, todo poderoso para ouvir as nossas orações. Ele é o Deus onipotente. Então quem é Jesus? E o que essa história nos revela sobre Jesus? Ele é compassivo, Ele é onisciente, Ele é onipotente. E por fim, uma última coisa que esse texto nos revela sobre Jesus: na verdade, Ele é o próprio Deus. Olha o que o texto vai nos mostrar. Que o texto vai continuar dizendo o seguinte: o homem foi curado e saiu carregando a maca dele. Os judeus, vendo que aquele homem estava curado e carregando a maca, chegou nele e falou o seguinte, e é interessante isso, a gente vê a hipocrisia dos líderes religiosos daquela época, dos fariseus daquela época, porque o homem tinha 38 anos que estava acamado, não andava, e todo mundo conhecia ele porque ele ficava lá, esse tanque era do lado do templo, então ele ficava lá sempre, todo mundo conhecia ele. A galera vê ele curado, vê ele andando, carregando a maquinha dele. Ao invés de ir lá e perguntar: quem que te curou? O que aconteceu, rapaz? Eles chegam nele para falar: olha, hoje é sábado, e você não tem permissão para carregar o seu leito. E aqui, um dos mandamentos é não trabalhar no sábado, que o sábado deveria ser um dia totalmente dedicado para os serviços e para a vida espiritual, e os judeus respeitavam muito isso, de modo que
na visão dos judeus, carregar uma maca no dia de sábado era pecado, porque sábado não era dia de fazer nada, nenhuma coisa fora de cultuar ao Senhor e buscar ao Senhor de maneira direta. Então, por isso eles confrontam esse homem nesse sentido. Mas percebe o seguinte, ele não está carregando a maca porque ele está fazendo um trabalho, ele está carregando a maca porque ele foi curado e agora ele está levando a maca dele, sabe-se lá para onde. E aí, eles perguntam, quem que te deu permissão para carregar o seu leite? Você não tem permissão. E aí o homem fala, olha, o mesmo cara que me curou, o mesmo homem que me curou, ele falou para mim, pegue o seu leite e ande. Então eu tô carregando porque o homem me curou e falou para mim que era para eu pegar o meu leite e sair andando com ele. E olha a resposta, olha mais uma vez a hipocrisia deles e o coração duro deles, ao invés deles perguntarem, mas quem que te curou? A pergunta deles era, mas quem é o homem que disse, pegue o seu leite e ande? E aí o texto vai continuar aqui. Então os homens começaram a perseguir Jesus, porque ele fazia essas coisas no sábado, porque Jesus curava pessoas no sábado, então ele começa a ser perseguido. Mas Jesus lhes disse, e aí Jesus fala para os judeus, e olha o que ele fala, meu pai trabalha até agora, e eu trabalho também. E aí, ao invés de melhorar a situação, piorou, porque o texto vai dizer, por isso os judeus cada vez mais queriam matá-lo, porque além de desrespeitar o sábado, também dizia que Deus era o seu próprio pai, fazendo-se igual a Deus. Eles ficam morrendo de raiva, porque eles entenderam o que Jesus estava querendo dizer. Jesus fala, olha, meu pai trabalha até agora, meu pai não está trabalhando, e aqui ele está se referindo a Deus. Deus está trabalhando, inclusive no sábado, então eu trabalho também. E quando Jesus fala isso, os judeus entendem na hora o que Jesus está querendo dizer. Porque Jesus aqui ele está se igualando a Deus, ele está dizendo o seguinte, se Deus pode trabalhar no sábado, eu também posso. Se Deus pode fazer no sábado, eu também posso. E aqui, e percebe que os judeus agora eles querem matar Jesus, porque quando Jesus fala isso, ele está fazendo-se igual a Deus. E uma outra característica, e uma outra coisa que esse texto nos mostra sobre Jesus, é que na verdade Jesus não é só um homem poderoso, não é um homem que teve um entendimento e um conhecimento mais elevado. Na verdade, Jesus é o próprio Deus. Esse episódio revela Jesus como Deus e o Messias que veio trazer salvação para a humanidade. E o propósito dessa passagem, isso aqui é uma coisa importante, o propósito dessa passagem é que todos creiam que Jesus é Deus. Por que aconteceu todo esse episódio? Por que Jesus guiou todo esse episódio? Porque no fim, Jesus estava querendo ministrar no coração de todos eles e revelar para todos eles que Ele era o próprio Deus. Gente, há muitos líderes que se levantam em todas as épocas. Líderes com ideias admiráveis, com ideias para promover o bem para a humanidade, com boas ideias. Mas todos esses líderes morrem e continuam mortos. Nenhum deles é o próprio Deus. Agora Jesus, ele não é só um grande sábio, ele não foi só um grande profeta, ele não foi só um homem abençoadíssimo por Deus com uma capacitação diferente da parte de Deus. Ele é o próprio Deus. Somente Jesus é Deus. Então quem é Jesus? E esse texto nos mostra isso claramente. Ele é Deus, compassivo, onisciente, onipotente, mas sim, o próprio Deus. E esse texto termina, e eu quero trazer aqui uma última característica da humanidade, porque esse texto termina de maneira muito triste. Essa é uma história linda, quando a gente pensa em todo o poder revelado nessa história, é uma história que nos chama muita atenção, mas essa é uma história que termina de maneira muito triste, porque a gente vê um homem com um coração profundamente duro. Perceba o seguinte, quando a gente pensa na história, Jesus foi completamente misericordioso com esse homem, foi a esse homem, sem esse homem ter ido a Jesus, curou esse homem sem o homem nem pedir, nem crer em Jesus, e como esse homem reagiu? No texto, o homem não falou nenhum obrigado. Quando as pessoas perguntam quem te curou, ele nem sabe quem curou. Olha como esse homem foi ingrato, coração duro. Ele está acamado há 38 anos, Jesus aparece diante dele e o cura. Esse homem não agradece Jesus, e esse homem nem procura saber quem o curou. Ele só levanta, pega a sua maca e fala, beleza, agora estou curado, e sai andando. Coração duro. E aí o texto vai dizer que é o seguinte, então os judeus perguntam, quem que te curou? Ele fala, não sei, eu sei que é o seguinte, o mesmo homem que me curou falou para eu carregar minha maca. Aí, mais tarde, o texto vai dizer o seguinte, mais tarde, Jesus o encontrou no templo e diz, perceba, quem que vai atrás do homem de novo? É Jesus, não é o homem que vai atrás de Jesus, é Jesus que vai atrás do homem de novo. E Jesus olha para aquele homem e diz, olhe, você foi curado.
Deus te deu uma nova chance. Você está tendo uma segunda chance para reescrever a sua história. Não peque mais, para que não lhe aconteça coisa pior. O que está acontecendo? Jesus está falando para aquele homem, e essa advertência de Jesus aqui é muito específica. Jesus está ativando a memória daquele homem, para aquele homem lembrar por que ele ficou desse jeito. Ele sabe por que ele estava paralítico, por causa de algum pecado que ele tinha cometido. Jesus fala, olha, você está vendo o que aconteceu com você, 38 anos como paralítico, Deus está te dando uma segunda chance. Vá e não peques mais, para que não lhe aconteça coisa pior. E talvez você pare e pense o seguinte, nossa, mas o que pode ser pior do que ficar 38 anos como paralítico, acamado, abandonado, como uma pessoa de situação de rua? O que pode ser pior? E é obviamente que Jesus está se referindo aqui ao fogo do inferno. Ele está dizendo o seguinte, olha, Deus está te dando uma segunda chance. Se arrepende dos seus pecados. Clame pela misericórdia de Deus, seja perdoado. E mude de vida. E receba a salvação da parte do Senhor. Mas o texto vai dizer que Jesus fala isso, e como que o homem reage? O texto vai dizer, e o homem se retirou e disse aos judeus que tinha sido Jesus quem o havia curado. Olha como ele reage. Jesus vai de novo, fala isso, e o que o homem faz? Deixa Jesus e vai lá entregar Jesus. Agora eu sei quem que me curou. Foi Jesus. Perceba que coração duro. Jesus vai até ele, o adverte novamente, e ao invés dele se arrepender, dele colocar sua fé em Jesus, dele amolecer o coração dele, ele continua com um coração duro, teimoso, orgulhoso, ingrato. Veja se esse não é um retrato da humanidade, gente. Jesus enche a humanidade, enche as nossas vidas de bênçãos que nós nunca pedimos a Deus. Pare um pouquinho e pense comigo. Talvez você tenha um bom emprego. Você pediu ao Senhor para trabalhar exatamente onde você trabalha? Pare um pouquinho e pense na família que você tem. Pense nas coisas boas que você tem na vida. Você pediu ao Senhor exatamente o que você tem? Quantas bênçãos Deus derrama nas nossas vidas sem que nós nem peçamos a Ele? Quantas vezes Jesus nos abençoa com coisas que a gente nem pediu? Igual esse homem. Ele foi curado, ele nem pediu, ele nem cria em Jesus. Mas a grande maioria, e muitas vezes nós, eu estou falando da gente, nós somos como esse homem. Ao invés de reconhecer a Jesus, ao invés de reconhecer os nossos pecados, ao invés de nos quebrantarmos, sabe como que a gente reage? A gente fica com um coração duro, a gente fica com um coração teimoso, a gente recebe as bênçãos e ainda acha que a gente merece mesmo, e que o outro não tem porque ele é um sem vergonha. Gente, muitas vezes, nós somos exatamente como esse homem, e eu vou dizer mais, a maioria da humanidade é exatamente como esse homem. É profundamente abençoada por Jesus, mas não reconhece a Jesus, não se quebranta diante de Jesus, continua com um coração duro. E sabe como isso se manifesta? Eu diria que a principal maneira como a dureza do coração se manifesta é a falta de reconhecimento dos seus erros. E aí eu faço uma pergunta para você: quando as pessoas te confrontam, ou quando alguém, a sua esposa, seu marido, seu pai, seu filho, olha para você e fala assim, olha rapaz, olha moça, nesse aspecto, você está errada. Como você reage? Você tem um coração duro? Que aí aproveita... Você não olha para você... Como é o seu coração? Qual foi a última vez que você se achegou a Jesus para confessar pecados e pedir perdão? Quando foi a última vez? Normalmente, sabe como é que a gente confessa pecados? Assim, Senhor, perdoe os meus pecados, ou se eu errei em alguma coisa, me perdoe aí. E quando a gente confessa pecado assim, sabe o que a gente está fazendo? A gente nem está pensando nos nossos pecados, é só por desencargo de consciência. Jesus cura esse homem e demonstra graça, misericórdia sobre a vida desse homem. Mas esse homem se endurece e não reconhece o Jesus maravilhoso e maravilhoso na vida dele. E infelizmente, na grande maioria das vezes, nós somos exatamente como esse homem. E aí sabe o que acontece? Jesus usa um vírus, um coronavírus, por exemplo, para chamar toda a humanidade ao arrependimento. Gente, não se engane, esse vírus não foge do controle de Jesus. Ele é o Deus poderoso. A gente já leu aqui, se Jesus falar para o vírus some, o vírus some na hora. Mas Jesus está permitindo isso. E ele tem propósitos espirituais também com isso. E um dos propósitos é mostrar para a humanidade a sua fragilidade, para ver se a humanidade se quebranta diante de Jesus e amolece seu coração diante do Senhor.
Mas sabe o que acontece? Muitas vezes, mesmo Deus mandando vírus, ou várias outras coisas, por exemplo, na vida desse homem mandou a paralisia, e mandando várias outras coisas para despertar nossa consciência, muitas vezes nós continuamos duros. Esse texto nos mostra quem é Jesus. E esse texto nos mostra a tendência humana de não reconhecer Jesus, de colocar suas esperanças no lugar errado, de se endurecer diante de Jesus. A minha pergunta para você é a seguinte: como você tem se posicionado diante desse Jesus maravilhoso? E eu quero encerrar trazendo algumas reflexões finais. Esse texto nos mostra uma coisa muito claramente. Jesus é mais do que um bom homem, é mais do que um grande mestre, é mais do que uma inspiração, é mais do que um profeta de Deus. Ele se apresenta como o próprio Deus que veio até nós. Jesus se apresenta claramente nesse texto como o próprio Deus. E diante disso só temos 3 opções. Quando a gente entende quem é Jesus, a gente só tem 3 opções ou 3 maneiras de nós nos posicionarmos diante de Jesus. Ou nós olhamos para Jesus e falamos, esse cara é louco. Falou um monte de coisa aí que ele se apresentava como Deus, ele era doido, ele não batia bem nas ideias. Ou você olha para Jesus e fala que ele é louco, ou você olha para Jesus e fala, ele foi um grande enganador. Olha, ele veio, falou esse monte de coisa aí e o povo ainda acreditou. Na verdade, ele era um megalomaníaco que queria enganar todo mundo e queria construir um grande império. E todo mundo acreditou nele. Ou você se posiciona diante de Jesus achando que ele é um enganador, ou só tem uma opção, e na verdade só tem essa opção. Ou eu reconheço e eu me posiciono diante de Jesus, entendendo e crendo que ele é o Deus amoroso, que veio resgatar a humanidade, e eu preciso me quebrantar totalmente diante dele, render glórias, graça, louvor a ele. Sabe por que a gente tem que fazer esse momento aqui, onde nós cantamos a Deus, e cantamos mesmo de todo o nosso coração? Porque nós estamos diante de Deus, nós estamos cantando sobre Jesus, o Criador dos céus e da terra, e ele é digno dos nossos louvores. Gente, qualquer posicionamento diante de Jesus, que não seja radical, não tem sentido. Jesus é do tipo que, quando eu entendo o que Jesus falou sobre ele mesmo e como ele se apresentou, ou eu amo ou eu odeio, ou eu olho para ele e falo, ele é um charlatão, é um enganador, é um louco. Então sai fora, eu não quero nem saber dele. Ou eu me posicionando diante dele falando, ele é o Deus. E eu preciso me submeter completamente diante dele. Qualquer tipo de posicionamento moderado diante de Jesus simplesmente não faz sentido. Ou eu me entrego de todo o coração, porque eu entendo quem ele é. Ou eu o rejeito totalmente, porque ele é só mais um enganador. Ou eu me endureço totalmente. E a minha pergunta é, como você tem se posicionado diante de Jesus? E é óbvio que Jesus é o Deus amoroso que veio resgatar a humanidade. Ele não era louco. Ele não era um enganador. Se ele fosse um enganador, você acha que todos os seguidores dele, os discípulos, iam morrer por causa do nome dele? Se ele fosse só mais um enganador? É lógico que não. Jesus não era louco e nem enganador. Jesus é o próprio Deus que veio até nós trazer esperança, vida e transformação. E a pergunta é, como você tem se posicionado diante desse Jesus? Gente, como você tem reagido às diversas manifestações da misericórdia de Jesus na sua vida? Você tem tido um coração duro? Jesus te chama hoje a mudar de vida e se quebrantar diante dele, para que não te aconteça coisa pior, como ele disse para aquele homem. Ele nos chama a nos arrependermos e nos quebrantarmos diante dele. Outra pergunta que eu faço para você é, você está, como esse homem, afundado em pecado? Saiba que Jesus está nesse momento diante de você dizendo, você quer ser curado? Jesus está nesse momento oferecendo salvação, graça e perdão para todo aquele que se arrepende e crê nele. Talvez você esteja nesse momento numa situação onde você pode até ser um religioso, até frequentar algum tipo de igreja, algum tipo de religião, mas você continua afundado no seu pecado. Jesus olha para você hoje e diz, quer ser curado? O mesmo Jesus que nos chama a viver uma vida nova com ele, é o Jesus que nos dá poder para ser uma nova criatura. E esse Jesus que nos chama para viver uma vida com ele, é o Jesus que falou para aquele homem, levante-se, pegue seu leito e anda. E é o Jesus que fala, vai viver uma nova vida, e do mesmo jeito que ele deu poder para aquele homem se levantar e andar, ele nos dá poder para viver uma nova vida. E é por isso que nós precisamos nos colocar diante desse Jesus, receber dele o poder e viver uma nova vida, para ele, para a glória de Deus e testemunhando dele nas nossas vidas. Essa é uma história triste, porque embora Jesus tenha se manifestado de maneira tão linda, esse homem se endureceu diante de Jesus. E a minha oração é que essa não seja a sua história, mas que diferente desse homem, você não se endureça, mas você se abra diante de quem Jesus é, se renda a ele, entenda quem ele é, e como nós lemos anteriormente, se humilhe diante da mão de Deus, debaixo da poderosa mão de Deus, para que ele nos exalte, para que ele derrame graça, para que ele derrame misericórdia, e assim nós possamos viver novas vidas em Jesus e para a glória de Jesus. Vamos orar mais uma vez? Senhor, nós te louvamos
E Jesus, nós te louvamos porque o Senhor é o Deus Todo-Poderoso. O Senhor é o Deus todo-compassivo. O Senhor é o Deus que conhece todas as coisas. O Senhor é o Deus que conhece as nossas lutas, conhece as nossas dores, conhece os nossos traumas. O Senhor é o Deus que nos cerca de todos os lados e sabe exatamente o que se passa no mais profundo dos nossos corações. Nós te louvamos porque o Senhor não é só o Deus que conhece todas as coisas, mas é o Deus Todo-Poderoso que pode fazer todas as coisas. O Senhor é o Deus que mandou e todas as coisas foram formadas. O Senhor é o Deus que mandou e esse homem mandou um paralítico andar e o paralítico andou. O Senhor é o Deus que mandou o morto ressuscitar e o morto ressuscitou. O Senhor é o Deus Todo-Poderoso. E nós te louvamos por isso, e nós nos achegamos ao Senhor confiados no Teu poder, crendo que o Senhor é poderoso para mudar as nossas vidas, para mudar as nossas famílias, para mudar a nossa história. Então nós louvamos ao Senhor e cremos no Teu poder, cremos não só que o Senhor é onisciente e todo-poderoso, mas cremos, Jesus, que o Senhor é todo compassivo, e é por isso que nós podemos nos aproximar diante do Senhor, porque se o Senhor fosse só onisciente e onipotente, nós não conseguiríamos nos aproximar de Ti, porque nós seríamos fulminados. Mas o Senhor é todo compassivo também. Então nós podemos nos aproximar do Senhor, sabendo que o Senhor é o Deus que perdoa. E para nos perdoar, entrou na história e derramou o seu próprio sangue naquela cruz em Cristo, por amor a nós. Então nós te louvamos porque nós cremos num Deus todo-poderoso, onisciente, mas também todo compassivo, para o qual nós podemos clamar, para o qual nós podemos orar. O Deus que, mesmo nas pequenas coisas da nossa vida, nós podemos contar com Ele, nós podemos ser fortalecidos por eles, mesmo coisas que muitas vezes outras pessoas não dão importância, o Senhor dá importância. O Senhor é o Deus que vê as nossas lutas, as nossas tristezas. Então nós te louvamos, Jesus, porque nós podemos nos aproximar do Senhor com confiança e ousadia, sabendo que o Senhor é o Deus que trabalha em nossas vidas e se compadece de nós. E nesse momento, Deus, a nossa oração é que o Senhor amoleça o nosso coração, que o nosso coração não seja como desse homem, do homem dessa história, que, ao que tudo indica, não se quebrantou diante do Senhor, não reconheceu a Jesus, não agradeceu a Jesus e viveu uma vida longe do Senhor. Que a nossa história seja diferente, que nós reconheçamos a Jesus de fato como Ele é e vivamos uma vida 100% entregues, devotas e direcionadas a Jesus. Então Deus, trabalha isso nas nossas vidas, amoleça os nossos corações e que a cada dia estejamos vivendo vidas para a glória do Senhor e na completa dependência e entrega a Cristo Jesus. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus, o nosso Senhor e Salvador. Amém.